Então fala galera, beleza? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque agora vamos reagir aqui, né, ao jogo aberto que vai trazer a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0, né? Foi uma vitória importante, mas também teve polêmicas com a arbitragem. Vamos ver tudo referente a isso. A Renata Fã vai trazer muito aí sobre essa partida juntamente com os comentaristas do jogo aberto. Créditos na descrição, ok? Vamos agora acompanhar juntos, galera, sem enrolação, toda essa repercussão de Flamengo 1, Bahia 0. No final a gente conversa mais um pouco sobre esse jogo aí, sobre esse vídeo. Vamos ver. Ainda não é líder, mas tá brigando. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vir e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo andar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta, de cabeça, mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo. Não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falo para o Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daronco capitão, você não ia ganhar nunca. Nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada.
A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi jogar de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daronco ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um Campeonato Brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então, o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Foi uma rodada próspera em gols, essa 8ª rodada. Muitas enrolações, dando um bom dia especial aqui para o Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Mais uma rodada finalizada. Palmeiras ali, né, ganhando de 1-0. Até estava vendo que a mídia botou uma vitória heróica, né, aquela famosa frase na raça, time do Abel, cabeça fria e tudo mais. E quando se trata do Flamengo, é mais uma crise se o Flamengo vence de 1-0 nessas condições. Mas o fato é, brasileiro, mais uma rodada quase finalizada, o Flamengo agora com as atenções voltadas para a Libertadores e o Felipe Luiz tendo aí 4 dias, né, podemos dizer, de descanso e de trabalho para poder tentar sobreviver nessa competição. Seja bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu não acho que seja a mídia. Eu acho que alguns setores da mídia têm essa boa vontade com o Palmeiras e um rigor maior com o Flamengo. Eu acho que o certo é ter rigor com todo mundo. Claro que você tem que relativizar quando o determinado elenco é inferior tecnicamente, o cara luta com as armas que tem, não é o caso, né? O Palmeiras agora tem um elenco muito caro, investiu pesado, só 2 jogadores custaram o equivalente a 50 milhões de euros aproximadamente, o Vitor Roque 25 e o Paulinho 18, mais 2 atletas, que somados aí o valor de mercado desses 2 atletas dá mais ou menos 25 milhões também. Então esses 2 aí custaram cerca de 50 milhões pelo menos. Então é um Palmeiras que tem várias contratações recentes, um elenco caro, e que também venceu ontem, mas não jogou bem. Não jogou a grande partida. E conseguiu vencer a partida por 1-0. Existe ainda um entendimento de parte da mídia, ou uma boa vontade para com o Palmeiras. Não, porque luta e tal, mas mudou. Agora a régua do Palmeiras tem que ser igual à régua do Flamengo. A cobrança por futebol não é futebol bonito, é futebol competitivo. O que é futebol competitivo? Você cria chances, você faz gols, você toma poucos gols. Né? Você joga bem. Você consegue desempenhar um bom papel. Você joga bem, se impõe, tem a bola, pressiona o adversário. Para mim, isso é jogar bem. Sofre poucos gols, marca os gols, vence os jogos, está jogando bem. E o Palmeiras não foi isso tudo, muito pelo contrário, né? E venceu até numa jogada individual, até do seu jogador mais caro do futebol brasileiro. Ele fez a jogada praticamente toda sozinho. Mas, enfim, eu acho que o campeonato está muito no começo. Tem muita coisa para acontecer. São 2 times entre vários outros ainda se ajustando, tanto o Flamengo como o Palmeiras não são equipes prontas, né? Vai ter uma janela do meio do ano que vai ser importante também aí mais para o Flamengo, porque o Palmeiras praticamente já fez as suas compras, né? O Flamengo deve ter chegadas e partidas, deve ter movimentações no seu elenco, para até colocar o elenco mais de acordo com o que pensa a atual comissão técnica e a atual diretoria de futebol, porque o elenco do Flamengo é muito bom, no meu entendimento. São ótimos jogadores, praticamente todos. Mas foi um elenco montado ainda pela gestão anterior. Agora, aos poucos, o que eles devem fazer é tentar fazer as mudanças que adequem o elenco ao que pensa, não só o técnico e o chefe dele, o Felipe Luiz e o Boto. Porque hoje o Flamengo tem um diretor esportivo, diretor de futebol, com um viés técnico. É diferente do modelo tradicional do próprio Palmeiras. O Anderson Barros não tem esse perfil. Né? Um cara mais de gestão, de mercado, como era o Marcos Braz. Como são, basicamente, os dirigentes esportivos brasileiros, salvo exceções. E o Boto tem esse outro perfil, ele foi contratado para isso. Então, essas mudanças que deverão acontecer no elenco ao longo dessa próxima janela e em outras,
elas entendo que elas são assim, quase que obrigatórias, porque evidentemente se fossem esses dois, o Boto e o Felipe Luiz, separados ou juntos, montando esse elenco desde o começo, é claro que muitos jogadores não seriam contratados, eles buscariam alguns atletas de outras características, né? Isso é natural. Show de bola, André. Seja bem-vindo também, falando até sobre essas condições, né, do futebol, que obviamente nem todo mundo vence. Eu lembro de uma declaração do Felipe Luiz nessa última coletiva, onde ele disse assim: nenhum time do mundo vai ganhar sempre. O Barcelona, que era um dos melhores, foi eliminado. E aí, qual o problema? Ele meio que devolveu isso, né, para os jornalistas presentes. Claro que a gente vai trazer a coluna do André Rocha essa manhã, que ele até abordou sobre esse tema, né, André? Essa rixa, vamos dizer assim, esses lados opostos que está sendo colocados aí. Vamos falar também, né, do Felipe Luiz, dessa preparação para a Libertadores, mas eu quero te dar as boas-vindas aí mais uma vez nessa segunda-feira e fica à vontade para suas considerações iniciais. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, na produção. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deem um like nesse início de live para que mais pessoas fiquem sabendo que a gente está aqui ao vivo e faça sua inscrição para a gente chegar nos 154 mil inscritos. Questão de desempenho, né? É difícil conseguir ter uma consistência no futebol brasileiro, né? Isso é para todos os times, né? Por conta do calendário complicado, apertado, a grande armadilha que são os estaduais, que são isolados num pedaço do calendário em que os principais times só disputam isso, então acabam se dedicando até por conta das rivalidades locais, né? Que tornam o campeonato ainda mais assim atrativo, digamos assim, né? Ou até uma situação de os clássicos se colocam acima do estadual, né? E aí você nem se importa muito de perder o estadual, mas não quer perder os clássicos, né? Não quer ser zoado, a torcida não quer ser zoada pela do rival. Então você acaba ficando numa sinuca de bico. Você se dedica a isso e acabou essa competição que devia ser de pré-temporada e que você se dedicou, já emenda com o campeonato, com as principais competições do ano. Então não é simples administrar isso, né? Então realmente tem essa questão de que você não vai conseguir ganhar tudo, né? Isso é óbvio, né? Você sempre vai, tirando raras exceções, você sempre vai perder mais competições do que ganhar numa temporada. Você vai disputar 4, se você ganhar 2 já é espetacular. Ganhar 3 aí quer dizer, ninguém nunca conseguiu, né? Quer dizer, conseguiu estadual, Copa do Brasil e Brasileiro, estadual, Libertadores e Brasileiro, como o Flamengo conseguiu, ou Libertadores e Copa do Brasil. Mas não é sempre que isso acontece. Os títulos acabam sendo muito divididos por conta disso, né? E no calendário brasileiro mais ainda. Então o Palmeiras ganhou sofrido ontem e o brasileiro vai ser isso, vai ser ponto a ponto, rodada a rodada, a menos que alguém dispare. Muitas vezes tem acontecido de algum time disparar, né? Aí acontece o que aconteceu com o Botafogo em 2023, disparar e perder. Aí teve a disputa do Botafogo e Palmeiras ano passado, o campeonato pareceu na mão do Palmeiras e o Botafogo conseguiu superar, né? Mas normalmente a coisa é equilibrada, é competitiva, o brasileiro tem essas nuances, o Lanterna pode ganhar do líder, e é difícil mesmo. E o Flamengo está tentando se situar dando um pouco mais de importância para o brasileiro, né? Vamos ver como é que vai ser isso ao longo da temporada. E a gente tem essa questão do Felipe Luiz aparecendo aí na coluna, que é esse confronto que ele está fazendo cada vez maior, né? Lembrando muito os discursos do Abel Ferreira, né? Questionando criticando os questionamentos das pessoas na live, nas coletivas, tudo bem. Tem perguntas que não são pertinentes, são às vezes até um pouco idiotas, mas tem coisa que é pertinente sim e que vale o questionamento e que ele está procurando inibir. A partir do momento em que o jornalista fala da atuação do Bruno Henrique, que deveria ser um consenso, o jogador não foi bem. Difícil o treinador questionar isso, fazer o que o Felipe Luiz fez. O Felipe Luiz pegou o questionamento óbvio e não, para mim ele foi formidável, espetacular. E não foi, gente. Não foi. O campo não disse isso. E está claro, está muito claro que ele sabe disso. Só que ele está falando ali
olhando para o jornalista, preocupado com o que o jogador dele vai ouvir, o que o Bruno Henrique vai ficar sabendo do que foi falado na coletiva. É isso que ele está preocupado. Ele está mandando o recado para dentro do vestiário dele e não para o torcedor. Então, quer dizer, está subvertendo totalmente a entrevista coletiva, que é o que o Abel Ferreira faz. Em vez de ele estar ali respondendo o torcedor, esclarecendo o torcedor, ele está mandando recados. Ele está mandando recados para dentro, para fora. E o Felipe Luiz tá começando a fazer isso, criando um clima, como está na coluna, né, de nós contra eles. Né? Olha, já até falou que não era para se consumir determinados conteúdos. E veja bem, eu não estou fazendo isso em perseguição a ele porque ele falou isso e a gente trabalha aqui no YouTube, então vamos fazer uma campanha contra ele. Não é isso. Não é isso. Mas é uma observação, né? Aí a pessoa faz uma pergunta sobre o Gerson, sobre a função dele de meia e de volante e tal, e aí ele vai e diz que a análise é rasa. Então, quer dizer, ele está partindo para o confronto, sabe? Vou botar o peito aqui na frente do meu jogador, vou defender meus jogadores, ainda mais a galera que jogou com ele em 2019. Vou botar aqui e vocês que se danem aí, entendeu? E vou bater de frente com vocês e dane-se, não vou responder nada objetivamente, porque o que importa é o que o meu jogador vai ouvir e não o que o torcedor quer saber e está incomodado também. Então, vai ser isso, infelizmente, a coisa, e normalmente se escala. Enquanto ele tem resultado, vai bem. O Abel faz isso lá porque tem resultado, e a torcida do Palmeiras compra esse discurso de nós contra eles, de que a mídia é contra o Palmeiras e tal, né? O jornalista quer derrubar, quer criar crise, quer ferrar o Palmeiras. Aqui no Flamengo tem uma galera que acredita também nisso, que o pessoal só quer ficar criando crise e tal. Mas a hora que a bola parar de entrar, e o Felipe não tem tanto crédito assim, ele tem como ídolo, mas não tem tanto ainda como treinador. Os títulos que ele conquistou não foram os mais importantes e marcantes, ao contrário do Abel, que ganhou 2 Libertadores e tal. Se a bola começar a não entrar, amigo, aí a pancada vai vir mais forte, por conta dessas coletivas. Tem treinador que o Tite se derrubou muito em coletiva, não responder, em falar algumas bobagens e tal. Aliás, ele caiu muito numa resposta que ele deu na última coletiva que ele fez, que foi sobre o Matheus Cunha. Não, o Matheus Cunha vai ser o goleiro da Copa do Brasil. Aí, né, ali internamente resolveram, porra, chega, né? Chega, acabou. Então, assim, pode morrer pela boca, né? E a gente espera que não, espera que o trabalho continue sendo bem feito, evolua, recupere rendimento e tal. Mas fica essa observação aí sobre esse comportamento do Felipe Luiz, que nunca é muito saudável, não. Pode proteger o jogador, mas em algum momento acaba... André Rocha, a gente vai falar bastante ainda sobre esse Flamengo e sobre essa semana. Só antes de mais nada, Mauro, aproveitar aqui, e já vou ler também o chat aí, né? A galera tá participando. Só antes de mais nada, tem muita gente perguntando se a gente viu, né, a CBF oficializando agora há pouco o Carlos Ancelotti como novo treinador da seleção, e eles até colocaram, né, a maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlos Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nessa segunda pelo presidente Edinaldo Rodrigues como técnico da seleção. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a amarelinha nos 2 próximos jogos pelas eliminatórias diante do Equador e do Paraguai no próximo mês. Gostou do nome, do anúncio, Mauro, sobre a seleção? Acho que é um cara que pode botar aí, quem sabe, né, a seleção brasileira de novo nos eixos de conquistas, vitórias e boas atuações? Eu acho que quando a CBF mira um técnico da prateleira mais alta do futebol internacional, não dá para criticar, né? O cara pensou alto. Existem várias outras questões envolvidas nessa contratação. Acho que o Jorge Jesus era o nome mais acessível e acho que o mais adequado pela forma de trabalhar, minha opinião, né? E a CBF conseguiu um técnico que tem outro estilo, inclusive de gestão. Vejamos como vai ser, né? É um desafio novo para ele também, e com pouco tempo, outra forma de trabalhar, mas os jogadores vão ficar felizes, que ele é um técnico geralmente que costuma ser querido pelo grupo, né? O Jorge Jesus já é uma pegada de mais exigência, mais cobrança, é outro estilo. Mas acho que não dá para criticar uma contratação de um técnico que figura há muito tempo entre os mais importantes do mundo. E claro que ele está num momento de baixa,
temporada do Real Madrid não foi nada parecido com aquilo que eles esperavam. Mas se tivesse em alta, ele não treinaria a seleção, né? Se ele tivesse outro momento da carreira, porque os principais técnicos não treinam seleções. Acho que é até um reflexo de um início de reta final de carreira do Ancelotti, que é natural até pela idade dele, tudo, não vai se manter no topo a vida inteira. Perfeito. Tá aí então, para todo mundo que estava perguntando, tá? Tá aí então a informação, até a produção colocou aqui, muito obrigada, o anúncio oficial. Galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo, vocês viram aí as informações referentes ao Flamengo e um pouco da repercussão, né, sobre a vitória, né, sobre o Bahia, as comparações em como a mídia geralmente trata, né, o Flamengo quando vence por 1-0 e uma partida difícil o Palmeiras. Isso é muito verdade, galera, muito verdade mesmo, né? Parece que a mídia, né, muitas pessoas têm uma facilidade, né, para poder uma boa vontade, né, como disse o Mauro aí, quando o Palmeiras vence, né? É diferente com o Flamengo. O Flamengo já é tudo é ruim, né? Aí quando o Flamengo ganha de 1-0, tá ruim, não presta, não sei o que, era pra ser goleada. Mas o Palmeiras não. Quando o Palmeiras vence, às vezes jogando mal, mas chega ali, né, em uma bola tentada ali de cabeça ou sobrada, alguma coisa assim, aquele gol feio, ainda assim, aí dizem, não, mas é porque o Palmeiras, é um time que cabeça fria, coração quente, não sei o que, essas coisas. E tudo isso revela como que o Brasil, né, a mídia brasileira tem essa má vontade muitas vezes com o Flamengo, né? Claro que a gente sabe que o Flamengo sempre pode apresentar mais em muitos jogos, mas o Palmeiras também poderia apresentar mais, porque o Palmeiras tem um time muito bom também. O Palmeiras investiu milhões essa temporada, até mais do que o Flamengo. Então, a verdade é que era pro Palmeiras entregar mais, né? Mas não. Mesmo o Palmeiras entregando pouco, mas vencendo, pra mídia já tá ótimo. Mas o Flamengo não. O Flamengo tem que sempre jogar bem e vencer. Não basta só vencer. E, como nós sabemos, não vai acontecer isso sempre. Nenhum time do mundo vai jogar sempre bem e vencer. Muitas vezes vai jogar bem e perder. Muitas vezes vai jogar mal e ganhar. E muitas vezes vai jogar mal e perder também. Assim como vai jogar bem e vencer também. Então é um misto, né? Um misto de situações aí que não dá pra gente ignorar tudo isso. Mas a verdade é que o Flamengo venceu de 1-0, o Palmeiras venceu de 1-0. A diferença aí, né, é que o Palmeiras enfrentou um clássico, né, contra o São Paulo, e o Flamengo enfrentou o Bahia, que é um time muito forte também. Na minha opinião, hoje, o Bahia é mais forte do que o São Paulo. É um adversário mais difícil de você enfrentar do que o São Paulo. Isso é uma coisa óbvia. Você tira pelo momento dos dois, né? Você tira por como o Bahia venceu um time muito difícil. Tanto que o Bahia foi contra o Palmeiras no Allianz Parque e venceu o Palmeiras fora de casa. Então é um time muito difícil. O Flamengo venceu jogando melhor que o Bahia. Mas enfim, né? Teve as polêmicas também aí e tal. Mas é isso aí. Agora eu quero saber a sua opinião no que vocês acharam desse vídeo. Tamo junto e até o próximo.